Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Mais um dia de live. Já estava com saudade dos irmãos. A última live teve que ser cancelada em virtude de um compromisso inesperado. Não deu tempo de realizarmos. Mas graças a Deus estamos aqui para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Já vamos orar nessa noite, invocando a presença do Senhor, desejando que Ele esteja conosco, orando pela sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar. Hoje eu me encontro feliz por estar na presença de Jesus, claro. A palavra de Deus diz que em tudo venhamos a dar graças. Porém, também de luto. Nós perdemos hoje mais uma florzinha do jardim, né? Jesus recolheu mais uma flor do seu jardim. Nosso irmão Alfeu, Salvador, Bahia. Irmão ali na igreja Adesal, Assembleia de Deus Cidade Nova. E o irmão vai deixar saudades. Uma pessoa que nós vivemos momentos especiais. Eu e meu esposo, ele sempre ia lá em casa, nós conversávamos, falávamos do amor de Jesus. Mas é essa coisa, irmãos. A vida é um sopro, como disse nosso irmão Anderson, bem verdade. E é um vapor de água que se esvai, como diz a palavra de Deus. Por isso que venhamos sempre aproveitar a presença uns dos outros. Amém? Fica aqui as minhas condolências, os meus sentimentos para as pessoas ao qual o irmão Alfeu deixou da nossa irmã Judite, que era como uma mãe para ele, uma amiga que o acolheu. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus console a Assembleia de Deus Cidade Nova. Amém? Deus abençoe o irmão José, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, vamos clamar a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo ao seu Filho, como não nos dará também com ele todas as coisas. Meu Deus e meu Pai, meu amigo Espírito Santo. Nesse momento, ó Deus, nós queremos, ó Pai, magnificar, glorificar, exaltar, enaltecer, bendizer o seu santo nome, meu Pai, que está acima de todo nome, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nós somos, meu Pai, felizes por termos o Senhor sobre as nossas vidas. Ó Pai querido, fica conosco nessa noite, toma essa live, toma esse trabalho em tuas mãos, ó Pai. Ó Pai querido, que em tudo o seu nome venha a ser glorificado, que toda a carne diminua, que o Senhor cresça. Meu Pai, repreende toda palavra de maldição, não vale encantamento contra Jacó, toda ferramenta preparada contra essa live, ó Pai, não prosperará. Ó Pai querido, nessa hora, neste momento, ó Pai, vai visitando, meu Pai, os teus filhos, ó Deus, que vai aprover ao Senhor, ó Pai, está nessa live. Ó Pai querido, vai despertando, ó Pai querido, vai, meu Pai, convidando, meu Pai, os teus servos para estar aqui presentes, ó Deus, para estar aqui ouvindo a tua boa, santa e poderosa palavra. Ó Pai amado, vai visitando as famílias. Ó Pai, vai repreendendo, meu Pai, toda a pandemia, todo o coronavírus. Ó Pai, contempla a nossa nação brasileira. Ó Pai, contempla o nosso presidente da República, meu Pai. Capacita, dá sabedoria a ele e a todos os seus ministros, meu Pai. Visita todos que estão em eminência, visita os senadores, vereadores, os prefeitos, visita, meu Pai, o nosso cenário político, visita Brasília, meu Pai, glorifica o teu nome, muda a história do Brasil, remove toda a corrupção da nossa nação, ó Pai. Ó Pai querido, Pai amado, venha a nós tempo de avivamento, aleluia. Tempo de avivamento, ó Pai querido, sobre o Brasil, meu Pai. Tempo de mudança, tempo de transformação, ó Pai. Ó Pai querido, desperta-nos, meu Pai, nessa última hora. Ó Pai, o Senhor tem recolhido os seus, o Senhor tem chamado, ó Pai.
Que possamos, meu Pai, ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Ah, Pai, o que o teu Espírito diz às igrejas. Oh, Pai amado, visita, meu Pai, os obreiros, visita os homens de Deus, as mulheres de Deus, visita aqueles que ainda hão de se salvar. Oh, Pai querido, Pai amado, que nenhuma alma, meu Pai, venha descer a sepultura sem salvação, meu Pai, sem conhecer ao Senhor. Oh, Pai querido, o maior infortúnio de um homem, de uma mulher, é descer a sepultura sem conhecer a Jesus Cristo, sem ter aliança com Jesus Cristo, ó Pai. Por isso nós pedimos pela nossa parentela, pela nossa família, nós rogamos a tua misericórdia, nós rogamos, ó Pai, que o Senhor venha com salvação nessa última hora, que o Senhor entre com avivamento, que o Senhor entre, meu Pai, impactando vidas e almas, que toda a nação, todo o povo, toda a nossa família saiba que só o Senhor é Deus. Meu Pai, o que nós te clamamos, ó Deus, abençoa o povo de Chapecó, abençoa o povo de Salvador, de Cidade Nova, do Cabula, abençoa o povo de Taitê, meu Pai, abençoa, Pai querido, ó Pai Santo, o povo da Uquissal, meu Pai, abençoa, meu Pai querido, nos quatro cantos dessa terra, o povo de São Paulo, Senhor. Ó Pai querido, Pai Santo, vai trabalhando, ó Pai, porque o Senhor é Deus de longe, o Senhor é Deus de perto, e onde tem dois ou mais, o Senhor está presente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Bom é orarmos, porque quanto mais oração, mais poder, quanto mais oração, mais cura, quanto mais oração, mais nós estamos fortalecidos no Senhor. Amém? Vamos louvar o hino da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Ei, meu pai já está aí presente. Seja bem-vindo, pai. Mais uma vez, glória a Deus, segunda vez aqui conosco na live. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fica aí com a gente. Vamos louvar. Aleluia. Glória a Deus. Trabalhai e orai. Eu gosto muito desse hino, hino 115 da harpa. Quem sabe louva aí de casa comigo, para que nós venhamos a ser trabalhadores úteis na obra do Senhor. Amém? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser um obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar,
e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos trabalhar enquanto é dia. Jesus Cristo diz: vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem onde a gente não pode trabalhar. Então, o tempo de nós trabalharmos para Jesus é agora. Falarmos do amor dele, pregarmos em nome dele, louvarmos em nome dele. É agora, irmãos. Porque vai chegar a hora que não poderemos mais trabalhar. E aí vem o juízo. Quem fez, fez, e quem não fez, lamentará. Mas que todos nós possamos ter o desejo de trabalhar para o Senhor, porque é gratificante. Jesus é o melhor chefe que nós podemos ter. Jesus não é como esses chefes da terra que diz vá e faça. Ele primeiro fez. Ele é o nosso exemplo a ser seguido. Amém? Jesus é digno, é gostoso trabalhar para Jesus. Não é enfadonho. Trabalhar para Jesus não é um fardo. Trabalhar para Jesus é uma alegria e um privilégio. Porque, na verdade, aleluia, nós não éramos nem para tocar no nome de Jesus, de tão santo que é. Mas aprove a ele, né? Até mesmo os anjos, a Bíblia diz que os anjos desejaram pregar o evangelho. Os anjos queriam ter esse privilégio que nós temos de poder falar do amor de Jesus. E Deus não deu isso a eles. Deus não conferiu essa bênção para eles. Mas essa oportunidade nos foi dada. Então, que possamos exercer isso que ele nos deu, de poder falar do teu amor e das tuas maravilhas. Amém? Vamos louvar mais ao Senhor, porque o louvor, irmãos, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, eu já creio que ele está habitando em nosso meio aqui, enquanto louvamos, enquanto abrimos o nosso coração para engrandecê-lo. Amém? Vamos louvar mais um pouco e já nós adentramos na palavra. Amém? Em Jesus e no 400 da nossa harpa cristã, glória a Deus, a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nunca tenha vergonha de louvar o Senhor. Quando você louva, cadeias se quebram. Quando você louva, o mal vai embora. Quando você louva, vem a paz sobre o seu coração. Quando você louva, você aquieta a sua alma. Então vamos louvar o hino 400 da nossa harpa, amém? Glória a Deus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, num homem comparável. Em Jesus, num Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém? Professora Patrícia, Deus abençoe, seja bem-vinda, irmã. Glória a Deus, professora da Escola das Crianças, lá da nossa igreja, no Monte Castelo. Deus abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus, amém? Então, em Jesus, nós temos vitória. Resumindo esse hino, né? Então, amados, Deus colocar uma palavra no meu coração, no livro de Lucas, bendito seja o nome de Jesus. Vamos adentrar na palavra, livro de Lucas, capítulo de número 18, capítulo de número 19, a partir do versículo 1,
E nós vamos, louvado seja Deus, meditar aqui juntos. Vamos falar sobre Zaqueu, o publicano. Amém? Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, médico Lucas. O evangelho mais completo da Bíblia. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 19, versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. No entanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Amados, semana retrasada nós falamos acerca do cego Bartimeu, da sua cura maravilhosa. E esse episódio foi bem próximo desse acontecimento de Bartimeu. Jesus estava nesse mesmo caminho para Jerusalém, no objetivo de comemorar a Páscoa. E quando ele entra em Jericó, literalmente, louvado seja Deus, a caminho, né, de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Zaqueu, né, porque Jesus ele causava rebuliço, né, irmãos? A fama de Jesus corria por toda parte, pelas redondezas, pelas cidades circunvizinhas, pelas regiões ali. Então, os que tinham senso aproveitavam para ver Jesus. Então, Zaqueu, por algum motivo, ele resolveu ver quem era Jesus. Provavelmente motivado pela curiosidade, motivado por aquilo que se falava sobre Jesus. O comentário sobre Jesus era diverso. Haviam os invejosos, haviam os sacerdotes, haviam os fariseus que falavam mal de Jesus, que diziam que Jesus era um charlatão, que dizia que Jesus era um falso profeta. E ele com certeza tinha ouvido esses comentários, até porque ele trabalhava para o Império Romano. Mas também ele ouvia comentários favoráveis sobre Jesus, sem dúvida, porque se dizia que Jesus operava milagres, se dizia que Jesus curava cegos, se dizia que Jesus curava coxos, se dizia que Jesus andava com os pecadores e lhes dava salvação e perdão de pecados. Então, por algum motivo, ele teve o desejo de ter a sua própria experiência. Louvado seja Deus. Então, aqui eu já vejo uma grande qualidade em Zaqueu. Ele procurou ter a sua própria experiência com Deus. Irmãos, nada melhor do que você provar e ver que o Senhor é bom. Isso se aplica a Deus, isso se aplica aos homens. Quantas vezes, irmãos, a gente mal conhece alguém ou só conhece alguém de vista e logo a gente ouve, às vezes, alguém falar mal daquela pessoa, alguém denegrir, talvez, a imagem daquela pessoa. E, às vezes, nós ficamos ali motivados por aquelas impressões alheias e não nos permitimos ter as nossas próprias impressões, ter a nossa própria experiência. Então, amados, é muito bom que você tenha as suas próprias impressões a respeito das pessoas e a respeito de Jesus, para que nós não venhamos a perder a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas especiais. E foi o que Zaqueu fez.
Talvez ele estava em dúvida. Talvez ele dissesse, eu não sei se esse Jesus é o Messias ou se esse Jesus é de fato um enganador. Deixa eu ir conferir. Deixa eu conhecer esse Jesus que vai passar aqui na cidade. E deixa eu conhecer. Deixa eu observar quem é este homem tão falado na cidade. Louvado seja Deus. Amém, amados? Então, tenha suas próprias impressões, inclusive sobre Jesus. Às vezes você ouve falar que Jesus é maravilhoso. Às vezes você ouve falar que Jesus opera milagres, mas você nunca teve uma experiência com ele. Então, é importante que você venha e conheça. Vinde a mim. É a palavra de Deus hoje para a sua vida. Venha e prove do meu amor, prove da minha dedicação, prove das minhas maravilhas. Amém? O meu desejo para a sua vida é que você venha ter as suas próprias experiências com Deus e não viva de experiência dos outros. Ah, Jesus fez isso na vida do outro, Jesus fez aquilo. Não. Você vai ter a sua própria experiência para contar. Você vai ser um testemunho vivo dos milagres. Você vai ser uma arca verdadeira do Senhor, onde a presença de Deus é conduzida até a vida das pessoas. Amém? Então, amados, observe que Zaqueu teve já esse entendimento e ele vai procurar Jesus. Como ele era de baixa estatura, a Bíblia vai dizer que ele não era alto, ele era de baixa estatura. Não diz exatamente quanto ele media, mas que não era alguém alto a ponto de superar a multidão. Então, ele usa a estratégia e a Bíblia vai dizer que antes, né? A Bíblia vai falar sobre ele, vai dizer quem era este homem, vai falar sobre a sua profissão. E esse homem era um publicano rico. Ele era o maior dos publicanos. Ele era um grande no meio dos publicanos. E quem eram os publicanos, irmãos? Os publicanos ali, louvado seja Deus, eram cobradores de impostos. Que eles cobravam os impostos do povo de Israel, do povo de Deus, e repassava para o Império Romano. Por isso os publicanos eram muito odiados, amados. Os publicanos eram muito odiados pelo seu próprio povo, porque o povo os via como grandes traidores. O povo não aceitava bem os publicanos, não tinha amor, não tinha respeito pelos publicanos. Pagavam os impostos porque não tinha jeito, era uma obrigação, mas eles viam publicanos como traidores da sua pátria, traidores do seu povo, até porque a fama dos publicanos, pelo menos de boa parte dos publicanos, era de que eles cobravam impostos além do permitido. Eles cobravam impostos além do que era lícito, além do que o Império Romano estabelecia. E por isso eles enriqueciam com facilidade. Então não era em vão que Zaqueu ele era rico. Mas de onde vinha essa riqueza? Né? Zaqueu era rico. Mas até que ponto essa riqueza era bênção na sua vida? Até que ponto essa riqueza vinha de uma origem lícita, limpa, diante de Deus? E então eu já aprendo uma outra lição. Nem tudo que é aprovado pelos homens é aprovado por Deus. Nem toda riqueza é uma riqueza celeste. É uma riqueza aprovada. Louvado seja Deus. Então, ali, louvado seja Deus, este homem, mesmo tendo essa fama, sendo odiado por todos, pelo seu próprio povo, mesmo sendo ali provavelmente um homem desonesto, um homem que cobrava além e pensava apenas nos seus próprios interesses, como acontece muito nos dias atuais também, aleluia, a Bíblia vai dizer que ele, independente disso tudo, a Bíblia vai dizer que ele, correndo adiante, louvado seja Deus, percebendo que Jesus ia passar, ele se antecipa para ver Jesus, aleluia. E eu já começo a te dizer, independente do seu pecado, corra para ver Jesus. Independente do que você já cometeu na sua vida. Eu já disse e vou repetir, já disse em outras lives, não há pecado tão grande que Jesus não possa perdoar. Não há pecado tão grande que Jesus não possa te alcançar, que Jesus não possa mudar a sua história. Porque às vezes o inimigo coloca na sua mente, eu já pequei tanto, eu já errei tanto, que eu não tenho mais jeito, que eu não tenho mais retorno, que eu não tenho mais conserto. Mas isso é uma mentira
do inimigo. Isso é uma mentira do diabo, porque Deus te escolheu, independente do que você cometeu. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, Zaqueu, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, isso não o impediu de romper, isso não o impediu de querer ter um encontro com Jesus. Isso não o impediu de se antecipar para ter um encontro com Jesus. Aleluia. Então, queridos e amados, ele se antecipa, ele corre adiante e ele subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. E o que é um sicômoro, irmãos? Um sicômoro é uma espécie de figueira. Figueira que alguns chamam de figueira brava. Louvado seja Deus. Então ele sobe nessa figueira, bendito seja o nome de Jesus. Só que esse tipo de figueira na qual ele sobe, amados, era uma figueira que dava frutos, figos de qualidade inferior. Então isso aqui tem uma revelação tremenda na história de Zaqueu. Porque ele sobe nessa figueira, ele sobe nessa árvore frondosa, nessa árvore de raízes fortes. Olha que coisa interessante. Essa árvore, essa espécie de figueira, ela tinha raízes fortes, porém dava frutos de qualidade inferior. Então observe aqui, porque essa figueira vai relatar, vai revelar traços da personalidade, traços do caráter de Zaqueu. Louvado seja Deus. Observe que, louvado seja o nome de Jesus, essa figueira brava, ou essa figueira doida, como era chamado, louvado seja Deus, produzia figos de qualidade inferior que eram cultivados ali no Médio Oriente e em parte da África. Amados, imagine aqui já revela quem era Zaqueu. Zaqueu era um homem de fibra, raízes fortes. Ele sabia conquistar aquilo que ele queria. Ele era perseverante naquilo que ele queria. Ele quis ser rico e ele perseverou. Ainda que usou meios talvez errôneos, usou meios errados. Mas ele tinha a qualidade de persistir naquilo que ele queria. Porém, os frutos dessa figueira eram frutos de qualidade inferior. Então, a própria figueira na qual ele subiu revela quem ele era. Ele era um homem perseverante, ele era um homem de fibra, porém, ele era um homem que não dava bons frutos. Ele não dava bons frutos para Deus. Ele não estava produzindo bons frutos para Deus. A Bíblia vai dizer que João Batista, quando ele pregava, quando ele preparava o caminho para a vinda de Jesus Cristo, ele pregava no deserto dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado o reino dos céus. E ele dizia: produzi, pois, aleluia. Muitas vezes ele olhava para os fariseus, que achavam que já estavam salvos, que tinha presunção espiritual de achar que estavam bem, mas não estavam. Então ele dizia: vocês acham que vocês são filhos de Abraão? Pois até das pedras Deus pode gerar filhos de Abraão. Isso Jesus disse. Mas João Batista, ele vai dizer: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele dizia para os fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Da ira que vem, da ira de Deus. Pois para vocês escaparem dessa ira, vocês precisam possuir, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Mas, amada, que frutos são esses da qual você está falando, irmã Priscila, missionária Priscila? De que frutos você está falando? Que está lá em Gálatas capítulo 5, amados. A Bíblia vai falar sobre os frutos da carne e os frutos do espírito. Quais são os frutos da carne? Eu vou citar alguns. A Bíblia fala que a inveja é um fruto da carne. Pessoas invejosas, elas não estão no espírito, elas estão na carne. Não nasceram de novo. A inveja, a porfia, a disputa, a competição, tudo isso, amados, a ira, a contenda, tudo isso são obras da carne. E nós precisamos remover esses frutos da nossa vida. Nós precisamos evitar esse tipo de fruto na nossa vida. E o que a Bíblia chama, amados, de frutos do Espírito? No próprio Gálatas capítulo 5. Paz, amor, longanimidade. Você demora para ficar irado. Temperança. Você é temperado, você equilibra suas emoções. Bondade.
Você costuma ser generoso com as pessoas? Então, que tipo de fruto você está dando, crente? Que tipo de fruto nós estamos dando para Deus? O que a nossa vida gera hoje? Frutos da carne? Frutos bons ou frutos de qualidade inferior, como estava acontecendo na vida de Zaqueu? Zaqueu não estava agradando a Deus com seus frutos. Os frutos dele não estavam glorificando a Deus. O que ele gerava não era coisas necessariamente boas. Só que Jesus chegou para mudar a sua história. Só que Jesus mudou para mudar o curso. Só que Jesus mudou para ter um encontro com Zaqueu que mudaria completamente a sua vida. Outra coisa interessante é que ele, para ver Jesus, ele sobe em cima do sicômoro. Ele sobe na figueira. Ele sobe. Então ele tem um entendimento que para ver Jesus ele tem que subir. Para ver Jesus ele tem que estar no alto. E não é assim, irmãos, nesses dias atuais. A gente quer sempre crescer, a gente quer sempre estar no alto, a gente quer sempre estar no melhor posto, a gente quer sempre estar na melhor posição, a gente quer estar sempre no lugar de destaque. Aleluia. Só que Jesus vai nos ensinar aqui que para se encontrar com Jesus, às vezes, a gente tem que descer. O evangelho, irmãos, é o oposto do mundo. O evangelho é o oposto do mundo. Tudo aquilo que o mundo ensina, o evangelho é totalmente contrário. E tudo aquilo que o evangelho ensina, o mundo é contrário. Por isso que os dois chocam-se entre si. Porque enquanto o mundo vai dizer suba, Deus vai dizer desça. Desça que você está muito exaltado. Desça que você está muito cheio de si. Desça que você está pensando de si mesmo além do que convém. Desça para ter um encontro comigo. E é por isso, amados, que nós passamos por adversidades. É por isso que muitas vezes nós nos encontramos em tantos apertos. É por isso que o justo ele sofre nessa terra. A pessoa que pratica a justiça sofre às vezes e muitos não entendem. Por que ele é justo e sofre? Porque quanto mais a gente passa por isso, mais a gente se encontra com Jesus. Mais a gente confia em Jesus. Por isso, vocês vão ver os maiores milagres de Jesus em momentos de aflição. Ele aparecia em momentos de intensa aflição. Você vai ver que Jesus ele aparece para ressuscitar a Lázaro no momento do luto. No momento em que ele já tinha 4 dias de morto. No momento em que a esperança do povo já tinha acabado. E Jesus chega para resolver e ressuscitar. Aleluia. Você vai ver que Jesus, quando ele aquieta aquele mar, aquela tempestade, onde ele estava ali, os discípulos estavam no barco e ele estava no barco dormindo. Quando os discípulos se desesperam e diz, mestre, levanta-te. Então Jesus diz, acalma-te vento, aquieta-te mar. E diz, homens de pequena fé. Homens, aonde estão a sua fé? Aonde está a sua fé? Então, irmão, é necessário às vezes a gente passar por apertos para que a presença de Deus chegue sobre as nossas vidas, para que o poder de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Porque aquilo que é possível é fácil, mas Jesus gosta de operar no impossível. Então Zaqueu está querendo subir, igual a gente só quer ter sucesso, a gente só quer ter vitória, a gente só quer ter bênção, a gente só quer falar. Mas Jesus às vezes manda descer. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus amados, que Jesus, enquanto Zaqueu está em cima, Jesus vai passando, Jesus olha para ele e diz, desce, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Desce porque hoje me convém entrar na tua casa. Desce porque me convém hoje estar contigo. Desce porque hoje eu quero ter um papo contigo. Desce porque hoje eu quero te ensinar algo. Desce porque você vai me conhecer. Aleluia. E Zaqueu, amados, ele desce. Zaqueu, ele desce e ele desce com alegria, porque, irmãos, com Jesus, até descer é alegria. Com Jesus, até na tempestade, a gente tem paz. Com Jesus, irmãos, é melhor estar na diversidade com Jesus do que estar prosperando na mão do inimigo. Aleluia. Seja lá o que você tiver que passar, passe com Jesus, porque o final é de vitória. Melhor é o fim do que o começo. Melhor é o fim do que o começo. Se Jesus está mandando você descer, não tenha medo. Tem pessoas que Deus está fazendo descer através do desemprego.
Tem pessoas que Jesus está fazendo descer através de uma separação, de um divórcio que você não queria, que você não esperava. O seu marido te abandonou, a sua esposa te abandonou. Tem pessoas que Jesus está fazendo descer porque o seu filho não tem gratidão por ti, o seu filho, a sua filha te abandonou, o seu filho, a sua filha não te honra. Então tudo isso é Deus permitindo que você desça. Jesus permitindo até mesmo que você passe por humilhações. Mas através disso ele vai ter um encontro contigo. Através disso você vai conhecer a ele. Eu me lembro de uma pastora em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu fui a uma igreja e uma pastora cheia de Deus, ela falou para mim: "Olha, serva minha, a olaria na tua vida não é fácil. A olaria é o processo, né, irmãos? Que a Bíblia fala lá no livro de Jeremias, que Deus pega o barro para formar o vaso. E se o vaso não tiver como ele quer, ele quebra e depois ele faz um vaso novo, até que aquele vaso esteja do seu agrado." Então ela disse para mim: "A olaria na sua vida não é fácil." Ela quis dizer, toda hora Deus te quebra. Toda hora você desce. Mas cada vez que isso acontece, você está mais próxima de Deus. Você está mais próxima dele. Então, amados, se é para ficar mais próximo, vale a pena. Se é para tocar, vale a pena. Se é para se aproximar de Jesus, desça, como Zaqueu desceu. E a Bíblia diz que esse homem, ele desce depressa. Ele desceu depressa, ele queria se encontrar, ele tinha sede. A minha Bíblia diz que nos últimos dias o povo teria fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas têm tido sede, queridos. Ainda que errantes, as pessoas têm estado sedentas de conhecer ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu desce depressa e quando ele desce, ele recebe Jesus na sua casa com muita alegria. A alegria que os fariseus nunca tiveram. Eles que conheciam a lei, eles que conheciam a Torá de Moisés, eles que conheciam a lei mosaica, nunca receberam Jesus, nunca foram anfitriões verdadeiros. Mas esse homem recebe, mesmo sendo pecador, mesmo sendo desprezível aos olhos do teu povo, ele surpreende Jesus quando ele recebe Jesus com alegria. Aleluia. E todos murmuravam, amados. Todos murmuravam, porque dizia que Jesus, sendo mestre, sendo santo, o que Jesus estava fazendo com aquele pecador? O que Jesus estava fazendo na casa daquele homem desprezível, aquele homem que não honrava o seu povo, aquele homem que priorizava o dinheiro? Aleluia! E, amados, uma coisa bastante interessante, que, no entanto, olha que coisa, aleluia. Apesar de todas as acusações, amados, que Zaqueu teve que ouvir, as pessoas murmurando, ele percebeu, lógico. As pessoas, ó, a gente percebe quando a gente está num ambiente que a gente está sendo criticado. A gente percebe quando a gente está num ambiente e tem alguém falando da gente. E Zaqueu percebeu a murmuração deles, mas essa murmuração não impediu Zaqueu de chegar onde ele queria. Essa murmuração deles não impediu Zaqueu de se aproximar de Jesus. Ele poderia ter se abatido, irmãos. Ele poderia ter dito: eu não sou digno realmente. Eu não vou receber Jesus. Eu não vou me encontrar. As pessoas estão me criticando. Mas ele não deixou que aquilo afetasse. E eu quero já profetizar algo na tua vida. Não deixe o que está externo afetar o seu interior. Não deixe influências externas abalarem a sua fé que está dentro de ti. Não deixe, aleluia, glória a Deus, porque Zaqueu, a Bíblia vai dizer no versículo 8, entretanto, entrementes, no entanto, Zaqueu se levantou. Esse se levantar aqui tem significado profundo. Ele se levantou espiritualmente. Às vezes você está de pé, fisicamente, mas espiritualmente você está dormindo, você está cego, você está alheio. E aquele homem, ele se levanta. Araish, omandarras, decanto midias, ramandoukamandai. Se levanta nessa hora. Abre os olhos espirituais para aquilo que Deus tem para a tua vida. Abre os olhos espirituais nessa noite. Tira as escamas dos teus olhos e contemple a visitação de Jesus na sua vida. A visitação de Jesus na tua casa. E a Bíblia vai dizer que ele se levantou e disse, olha aqui isso. Irmãos,
Apesar de. Eu já quero te dizer, eu não sei o que as pessoas falam a teu respeito. Eu não sei qual é a tua reputação. Eu não sei se o que as pessoas dizem condizem com a verdade. Eu não sei se as pessoas também, apesar dos seus erros, não te dão oportunidade de mudança. Porque as pessoas são assim. Elas nos veem errando, mas são poucos que nos orientam para acertar. São poucos que se preocupam em nos mostrar onde erramos para que possamos acertar. Porque é mais fácil julgar. É mais fácil sepultar. É mais fácil dizer não presta. É mais fácil dizer é mau caráter. É mais fácil dizer é falso. É mais fácil dizer é corrupto. Mas muitas vezes não ora para que aquela pessoa mude. Muitas vezes não aconselha para que aquela pessoa busque um caminho reto. Irmãos, o nosso papel não é julgar, o nosso papel é direcionar pessoas. O nosso papel é mostrar a luz da verdade para pessoas. O nosso papel é encaminhar pessoas no caminho justo, no caminho bom. O nosso papel não é julgar e sepultar a pessoa no seu pecado. E era isso que queriam fazer com Zaqueu. Ele até era errado, ele até era pecador, mas ele queria mudar. O problema não é o pecado, o problema é o não arrependimento. O problema é não mudar de conduta. E a Bíblia vai dizer que ele, entretanto, todo mundo acusando ele tomou uma postura na sua vida. Ele sabia que muita coisa do que estavam falando dele era verdade. E eu já começo a te dizer, ainda que alguém esteja falando de você, e ainda que possa ser verdade, há um caminho de mudança. Há um caminho de retorno para a presença de Deus. O que eu mais me alegro em Jesus, amados, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que coisa linda! Vocês já observaram que os anos se renovam? A gente comemora o ano novo. Os dias se renovam. Poderia não haver o início do ano. Podia ser uma coisa contínua que não se renovasse. Mas Deus é tão sábio que Ele sabe que nós precisamos ter a sensação de nova oportunidade. Você já percebeu que cada amanhecer a gente sente um novo vigor? A cada amanhecer a gente pensa, hoje eu vou agir diferente. Hoje eu vou fazer melhor. Hoje eu já não vou dizer aquilo. Hoje eu já não vou agir daquela forma. Hoje eu já não vou me aborrecer. Hoje eu já não vou me irar. Hoje eu já não vou fazer como eu fiz antes. Então, cada dia você tem uma oportunidade de ser melhor. Cada dia você tem uma oportunidade de surpreender a si mesmo e de agradar a Deus, fazendo obras melhores, produzindo melhores frutos. Então, o Zaqueu, apesar das acusações das pessoas, Zaqueu, ele olha, no entanto, olha para Jesus e disse, Senhor, versículo 8, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, defraudar é o mesmo que enganar. Se eu tenho enganado, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho me aproveitado de alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aleluia. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Encontro com Jesus gera mudança. Encontro com Jesus muda caráter. Encontro com Jesus muda postura. Não importa. Você pode ter sido adúltero, mas quando você encontra com Jesus, você se torna um homem fiel. Você pode ter sido desonesto, mas quando você se encontra com Jesus, você se torna um homem ou uma mulher honesta. Você pode ter sido um mentiroso, uma mentirosa, mas quando você se encontra com Jesus, você começa a se tornar verdade. Você pode ter cometido erros terríveis. Você pode ter abandonado a sua família. Você pode ter abandonado um filho, não ter reconhecido. Eu não sei qual foi o seu pecado antigo, mas o que eu quero te dizer, querido, que quando a gente se encontra com Jesus, há um arrependimento, irmãos. Há um arrependimento na nossa alma. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele perseguia, irmãos. Ele, quando era Saulo, Saulo significa grande, ele estava muito exaltado. Pensando que estava servindo a Deus, ele mandava perseguir, prender e matar cristãos. Consentia na morte. Mas quando ele teve o um encontro com Jesus, irmãos, ele se tornou perseguido. Ele passou a ser o mais sofredor dos apóstolos. Talvez para compensar todo o mal que ele gerou. Talvez para compensar, irmãos,
Quando você tem um encontro com Jesus, você quer compensar os seus erros. Você errou, o que você errou não tem mais jeito, irmãos. Está feito. O leite derramou, não é assim? Não se chora mais pelo leite derramado. Chorar até pode, chorar de arrependimento. Quando Pedro negou Jesus, amados, ele chorou amargamente. Jesus olhou para ele simplesmente e a Bíblia diz que ele chora amargamente porque choro de arrependimento. Só que não ficou no choro. O mesmo Pedro que negou Jesus aqui foi o mesmo Pedro que lá na frente os maiorais mandaram ele nunca mais falar no nome de Jesus e ele diz: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Era o Pedro que já estava disposto a morrer por Cristo. Então, arrependimento é mudança, irmãos. Não confunda remorso com arrependimento. Remorso é aquele pesar que você sente porque você errou, mas você continua amanhã, você faz a mesma coisa. Remorso é aquilo que você sente, mas não gera mudança nenhuma. Você distratou alguém, você sente aquela dor, mas você no outro dia não pede desculpa. Isso é remorso. Remorso não gera nada. O que gera é arrependimento. Eu errei hoje, mas amanhã eu pedi perdão. É arrependimento. Eu errei hoje, mas amanhã eu conserto o meu erro. Isso é arrependimento. Arrependimento é uma espécie de conversão. Você muda. O que é conversão, irmãos? Quando a gente fala de na autoescola, né? Conversão. Você muda de caminho, você muda de faixa. Você muda de conduta. Então, o mesmo Bartimeu que era desonesto, o mesmo Bartimeu, ou desculpa, o mesmo Zaqueu, melhor dizendo, o mesmo Zaqueu que era desonesto, o mesmo Zaqueu que cobrava além do que devia, o mesmo Zaqueu errante, vai ser o mesmo Zaqueu que quando ele encontra com Jesus, irmãos. Quando a gente encontra com Jesus, irmãos, a gente diz: eu preciso melhorar. Não precisa Jesus dizer nada, irmãos. Se você colocar o seu joelho em oração, Deus começa a comover seu coração naquilo que você está errado, naquilo que você precisa de mudança. Eu me lembro, amados, que quando eu me converti, rapidamente eu vou contar isso aqui, quando eu aceitei Jesus, louvado seja Deus, algumas coisas aconteceram. Meu pai tá aí, ele pode testemunhar. Eu espero que ele lembre. Mas quando eu aceitei Jesus, há 16 anos atrás, eu chamei meu pai. E naquilo que eu já tinha mentido para ele, eu cheguei para ele e contei tudo. Isso para mim foi uma libertação. Meu irmão também fez a mesma coisa, na época. Amados, quando eu me converti, eu me lembro que eu tinha uma pendência com uma amiga. Oro sim, irmã Marta. Logo no final do culto, da live, estaremos orando pela sua família. Eu me lembro que, amados, quando eu me converti, eu tinha uma pendência com uma amiguinha de infância, irmãos. Coisa que aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade. Só que a criança de 10 anos, ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela não é boba. Então a gente cometeu um erro com ela, que ela era uma pessoa muito soberba na época, e a gente quis dar aquela lição, né? A turma se uniu para dar uma lição. E naquele momento, eu não vou citar o nome dela para não ser antiética, mas naquele momento, ela tinha cometido um erro e a gente maximizou aquele erro dela e aquilo afetou muito a reputação dela. Afetou muito a reputação dela no local onde a gente morava. E, amados, no fundo eu senti uma dor de agir assim com ela. Mas o pecado estava na minha vida. Eu ainda não tinha conhecido Jesus. Então eu sentia um remorso, mas acabou. Nada mais. Às vezes eu até chorava. Porque a gente sempre sente quando a gente está machucando alguém. A gente sabe quando a gente está machucando alguém, quando a gente está ferindo alguém. Então, amados, quando eu me converti, creia, essa moça, ela sofreu tanto com a nossa perseguição infantil que ela se mudou de onde morávamos. O pai tomou pavor da gente e ele foi se mudar. Mas, amados, a conversão é uma coisa séria. Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos, eu me converti com 17 anos, então 7 anos se passaram, eu já não era mais uma criança, mas ainda assim aquilo eu me lembrava. E eu disse a Deus em oração, eu disse: Deus, eu quero me encontrar com ela. Eu quero a oportunidade de pedir perdão. Eu quero me encontrar com ela e eu quero poder pedir perdão a ela. Irmãos, essa mulher nunca mais eu tinha visto. Ela não morava mais onde eu morava. E um belo dia, quando eu estou na autoescola que eu estava fazendo na época, se eu não me engano, isso foi em 2010, por aí, foi 2010. Quem chega? Ela. E aí Deus falou: tá aí a sua oportunidade.
E ali, irmãos, nós conversamos, eu pedi perdão a ela. Ela fingiu que já tinha passado. Eu digo, não, não passou porque eu sei que isso te feriu. E naquele momento houve perdão. Ela me abraçou, ela me disse que também estava na presença de Deus. Eu me senti tão feliz, irmãos, tão bem, porque eu resolvi uma pendência, porque eu pude pedir perdão a alguém que eu tinha machucado. Então, amados, conversão, arrependimento é isso. Você muda de conduta. E o mesmo Zaqueu que cobrou impostos além, o mesmo Zaqueu desonesto, foi o Zaqueu que ele diz a Jesus. Ele sabia que ele tinha sido desonesto. Então o que é que ele fala? Senhor, como se ele dissesse assim, para compensar os meus erros, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, é uma quantia razoável. Eu vou dividir os meus bens. Se ele tinha 1 milhão, ele ficou com 500 mil e deu 500 mil aos pobres. Se ele tinha 200 mil, ele ficou com 100 mil e deu 100 mil aos pobres. Ele disse, eu vou dar 50% dos meus bens, das minhas riquezas, eu vou dividir com os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, ó, além de dividir com os pobres, além de dar metade dos meus bens aos pobres, se eu tenho enganado alguém, ele sabia que ele tinha, entendeu? Se eu tenho enganado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. Então Jesus se alegra, porque a conversa de Zaqueu não foi só emoção. Tem muita gente que se aproxima e diz, Deus chora, chora, mas é só emoção, não tem mudança nenhuma. A esposa não vê mudança, os filhos não veem mudança, o marido não vê mudança. Irmãos, a verdadeira evidência de que você nasceu de novo é a sua mudança. A verdadeira maneira de alguém saber que você agora é crente, que você agora é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é quando existe mudança. É quando aquele homem fiel começa a ser fiel. E a sua esposa diz, oh, o que aconteceu? Jesus. É isso que é mudança. Não é só uma emoção, não é só chorar, é mudar. Chore e mude. Chore, haja diferente. Chore, tome posição. Uma vez eu estava chorando no joelho e disse, Deus, porque o Senhor me escolheu, eu não mereço, eu não sou digna. Ele disse assim, não quero choro, quero mudança. Aleluia. Não quero choro, quero mudança. Raido que mandarava churamai. Não é só chorar, é mudar. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele muda. Então Jesus disse a ele, hoje houve salvação nessa casa, pois agora você também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amado, Jesus veio buscar aquele que se havia perdido. Jesus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todo pecador se arrependa, ainda o pior dos pecadores. Deus quer arrependimento. Amados, uma coisa interessante é que o nome Zaqueu, olha que coisa interessante, o nome Zaqueu significa puro. Glória a Deus, a paz do Senhor, querida. Irmã Leonai, Deus abençoe, seja bem-vinda. Irmãos, o nome Zaqueu significa puro. O nome Zaqueu significa justo. O nome Zaqueu significa reto. Mas olha que incoerência. Aparentemente, o nome dele era puro. O nome dele era reto, mas ele era desonesto. O nome dele era puro. O nome dele era reto, mas ele cobrava além do que devia. O nome dele era puro, o nome dele era reto, mas ele agia em desacordo com o seu nome. Você sabe o que é que eu quero te dizer? Satanás quer destruir a sua essência. Você não nasceu com esse pecado. Você não nasceu com esse caráter. Você não nasceu com essa dureza. Você não nasceu com essa dificuldade de perdoar. Você não nasceu com isso. Mas aos poucos Satanás implantou isso, deteriorando, maculando, manchando aquilo que você realmente é. Por que Jesus vai à casa de Zaqueu? Jesus sabia qual era a verdadeira essência de Zaqueu. Zaqueu estava desonesto, mas ele não era. Zaqueu estava. Uma coisa é você estar, outra coisa é você ser. Aleluia. Jesus não fez ninguém prostituta. Jesus não fez ninguém adúltero. Jesus não fez ninguém mentiroso. Jesus não fez ninguém falso. Nós que vamos nos tornando isso no meio do caminho. Nós que vamos abandonando a nossa essência, aquela pureza da infância no meio do caminho. E Deus está dizendo, resgata.
Alava açúcar, mahanai. A irmã Leonai aqui está dizendo, quantos que vai na frente, Deus se revela, chora, isso. Não adianta chorar, é mudança. Deus está dizendo, volta para o primeiro amor, volta para a sua essência, lembra de quando você era criança, lembra da sua pureza, lembra de quem você era e volta, volta, aleluia. Tira o anátema, tira o que não agrada a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, Zaqueu era puro, reto. Jesus estava dizendo, cheguei para resgatar a sua essência. Jesus está vindo nessa noite, está entrando na sua casa para resgatar quem realmente você é. Amados, amada Elionai, você sabe aqui, eu também já passei, quantas vezes nós mulheres somos tão amáveis. Eu desde criança, meu pai tá aí na live, ele vai... Eu sempre fui uma menina muito carinhosa. Eu sempre fui de fazer carinho no meu pai, eu sempre fui carinhosa. Mas sabe o que acontece? Você cresce, você vai ter o seu primeiro namoradinho, você vai ter o segundo. E se você sofrer decepção, sabe o que é que você vai se tornando? Uma pessoa fechada. Se você não vigiar, você deixa de dar amor, porque você diz, eu não vou dar amor, porque depois eu vou sofrer. Eu não vou entregar meu coração, porque depois vou me machucar. Então você começa a perder a sua essência. Você começa a se tornar uma mulher amargurada. Você começa a se tornar um homem amargurado. Eu conheço homens que, porque foram traídos, eles não confiam mais em mulher nenhuma. Eu conheço homens porque sua mãe te abandonou quando ele era pequeno. O trauma travou e ele não consegue ser feliz com nenhuma mulher, porque ele não consegue confiar. Então Deus está dizendo, entro eu hoje para resgatar a sua essência. Ravassuri miai. Eu não quero você como o que as pessoas fizeram com você. Eu quero você da maneira que eu te fiz. Com a essência que eu te fiz. Eu sei o que eu derramei sobre a tua vida. Aleluia. Amém, irmã Leonardo. Eu me lembro de ti também. Deus abençoe a todos aí da igreja Pastor Jorge Lefundes, da igreja Assembleia de Deus de Cidade Nova. Deus abençoe. Lembro sim de ti. Deus abençoe. Então, amadas, até que o Senhor me ajudou. O Filho do Homem veio salvar aquilo que se havia perdido. O que Deus quer de nós hoje é mudança. O que Deus quer de nós é conserto. O que Deus quer de nós é o que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus viu mudança, irmãos, Jesus não se impacta com emoção. Uma vez, irmãos, eu fui numa igreja com meu irmão. Uma igreja batista grande, lá em Salvador. Bastante conhecida. Nós fomos visitar. Era um pastor que pregava muito bem, Deus usava ele. E tinha um monte de jovem louvando, chorando e pulando. Depois vinha a música alegre, eles pulavam. Aleluia. Amados, meu irmão olhou assim. Eu disse, que bonito, né? Os jovens assim, envolvidos, cantando, chorando. Ele disse assim, minha irmã, mas eu quero saber se Jesus bater no liquidificador, será que dá um copo? Se Jesus provar, será que esse choro está gerando mudança? Ou é um choro de emoção? Irmãos, não chore só porque a música é bonita. Não chore porque o louvor é bonito, é tocante. Não chore porque o pregador, ele sabe tocar na alma, ele é eloquente. Não, chore de arrependimento e mude. Jesus não é motivo, Jesus quer ver atitude. Se Zaqueu recebesse Jesus, irmãos, ele podia botar caviar na mesa. Ele podia botar lagosta na mesa para Jesus. Ele podia colocar o melhor da sua casa. Não ia gerar nada sobre a sua vida. Jesus queria atitude. E Zaqueu toma atitude e diz, eu tenho defraudado, eu tenho enganado, mas hoje eu me conserto. Alá pra cantaramahai. Oremide cantarai. Deus, eu cobicei o marido da minha próxima. Hoje eu me conserto. Deus, eu cobicei a mulher do meu próximo. Hoje eu me conserto. Deus, hoje, Senhor, eu tenho sido mentiroso. Hoje eu me conserto. Senhor, hoje eu tenho sido desonesto. Hoje eu me conserto. Deus está querendo, aleluia, mudança sobre a nossa vida. Amém, irmã. Eu recebo essa palavra da parte de Deus. Eu recebo. Então, até aqui o Senhor me ajudou. Seja Zaqueu. Seja transformado. Deixa quem falar, falar. Deixa quem quiser lembrar do seu passado. Jesus vê o seu futuro.
Muitos só queriam julgar Zaqueu pelo seu passado. Muitos não queriam deixar Jesus comer com esse pecador. Mas Jesus comeu com o pecador porque Jesus sabia em quem esse pecador iria se transformar. Um homem de Deus. Segundo esses estudiosos, irmãos, segundo os estudiosos, esse Zaqueu aqui foi chamado de Matias. Aquele Matias que lá no livro de Atos substituiu Judas. Quando Judas perdeu o ministério, traiu Jesus e morreu. Então, os estudiosos dizem que esse Zaqueu é o Matias que lá na frente vai substituir Judas. Ou seja, tinha projeto na vida de Zaqueu. Assim como teve na vida de Mateus. Mateus era coletor de impostos. Mateus também era odiado, mas Mateus se transformou em um homem de Deus. Meu irmão, não importa o que você fez no passado, não importa o que você cometeu no passado, Deus está olhando o seu futuro. Deus está olhando o que ele pensa. E eu concluo essa palavra, essa mensagem dizendo: olha o que Deus diz para ti. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se você mudar, se você se transformar, Deus está dizendo: eu sou o Senhor, que apago as suas transgressões, ou seja, os seus erros, e lanço todos eles no mar do esquecimento. Deixa quem quiser falar do passado, porque Jesus está olhando para o seu futuro. As pessoas estão vendo quem você foi, Jesus está vendo quem você vai ser. As pessoas estão falando do que você já fez. Deus está dizendo: eu é que sei o que eu projetei para ele, o que eu projetei para ela é caminho de vitória, é caminho de bênção. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A glória da segunda casa, arriba, shai, vai ser maior do que a da primeira. Amém? Vamos orar. Se você tem algo para confessar diante de Deus hoje, ore aí comigo. Confesse agora, mude agora, pega a posição agora. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, vamos orar pela família da irmã Marta que pediu oração. Vamos orar pela vida do meu tio que vai fazer uma cirurgia por esses dias. E vamos dar glória a Jesus, amém? Meu Deus e meu Pai, meu amigo, meu mestre, eu te amo, Senhor. Eu sou tua fã completa. Sou completamente fã do Senhor, das suas obras, do teu agir, da maneira como o Senhor nos trata, da maneira como o Senhor se revela para nós, ó Pai. Oh, Pai, a tua graça me constrange, a tua graça me surpreende, Pai. Ó Deus, que nós não viemos a nos aproveitar dessa graça para dar lugar à carne, mas que nós viemos a usar essa graça para sermos transformados, ó Pai, pelo teu poder. Ó Pai querido, perdoa, meu Pai, os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados de outrora. Perdoa os nossos erros do passado. Ó Pai, que possamos seguir uma nova direção. Deus, nós queremos pedir, repreende toda maldição hereditária, o erro que meu pai, que minha mãe, que meu avô, que minha bisavó, que meu bisavô cometeu. Eu não vinha mais a cometer, Senhor. Esse espírito familiar que quer repetir, aquele espírito maligno que matou pessoa de depressão, quer me matar de depressão também. Que matou aquele familiar de tiro, quer me matar também. Que matou aquele familiar de acidente, quer me matar também. Deus, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Porque toda maldição, quando ela te encontra, meu Pai, ela tem que partir em retirada. Meu Pai, o Senhor chegou primeiro. Nós somos a geração do arrependimento. Nós somos a geração que adora. Nós somos a geração que muda. Nós somos a geração que glorifica. Nós somos a geração em que o Senhor põe um fim nas obras do diabo. Alá pra cantar rabandaraçai. Choremande cantou miniai. Ó Deus, que possamos achar lugar de arrependimento nessa noite. Que possamos produzir frutos dignos. Ó Deus, neste momento nos perdoa. Ó Deus, nos momentos transforma-nos como Zaqueu foi transformado. Deus, eu oro pela família da irmã Marta. Abençoa, tem misericórdia, contempla, muda a história, entra com providência, gera fé, gera certeza no coração da tua filha que o impossível é possível para o Senhor. Deus, eu oro pela vida do meu irmão Rodrigo. Eu oro, meu Pai, para que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. Eu oro para que a graça do Senhor o alcance. Eu oro para que a misericórdia, a mudança, a transformação do Senhor o alcance. Meu Pai, eu oro pela vida do meu tio César, pela sua cirurgia. Eu oro para que a cirurgia seja um sucesso. Eu oro para que o Senhor
tome os médicos, meu Pai. Capacite, entre com eles, meu Pai, na hora da cirurgia. Meu Pai, em nome de Jesus, visita todos quantos oram comigo agora. Meu Pai querido, que essa mensagem não seja apenas uma mensagem, mas seja uma mensagem de mudança, porque o Senhor está voltando, porque a sua vinda está próxima e nós precisamos ter frutos para te apresentar. Nós precisamos ter frutos de arrependimento. Nós precisamos te oferecer o nosso melhor. Ó Pai, nos ajuda. Ó Pai, nos ajuda a lutar contra a nossa carne. Ó Pai, nos ajuda a lutar contra o nosso eu. Ó Deus, nos ajuda a descer quando a gente quer subir. Ó Pai, nos ajuda a descer na casa do oleiro para ter uma experiência maior contigo. Ó Pai, nós te louvamos. Ó Pai, visita a nossa família, visita os nossos esposos, visita as esposas, visita os filhos. Ó Pai, em nome de Jesus, visita a irmã Judite, que acabou de ter uma perda grande. O irmão Alfeu, meu Pai, visita a Assembleia de Deus de Cidade Nova que está em luto, ó Pai. Consola, meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade. Ó Deus, ó Pai, nós te adoramos. Ó Pai, eu finalizo dizendo que não há ninguém como tu. O Senhor é incomparável. O Senhor não tem oponentes. Não tem ninguém semelhante a ti, ó Pai, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. E é por isso que eu me prostro, é por isso que nós nos prostramos, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos e irmãs. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Que a sua vida esteja escondida no oculto do pavilhão do Senhor. E que você aproveite cada oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Aproveitemos toda manhã, irmãos. Toda manhã você tem a oportunidade de ser diferente. Toda manhã você tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor. E que assim seja sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe. Ore por nós. Até sábado, se Deus quiser, 7h30. Mais uma vez estaremos aqui. Deus abençoe. Fica na paz. Prazer em encontrar todos os irmãos. Amém? Um abraço.